Site Lupa Notícias, reportagem Silvio Brasil, em mais uma entrevista, e desta vez eu vou conversar com Vitor Abreu. Ele é uma pessoa formal, muito formal. Fala de uma forma muito educada e com muita transparência também. Vitor Abreu eu o conheço há muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar em Santa Rosa, em uma rádio do município. É uma pessoa centrada, mas que busca sempre novos desafios, como todo mundo. Mas ele busca desafios que muitas vezes acabam recorrendo em uma disputa. Eu estou falando exatamente de pleitos. Você vai perceber que Vitor Abreu, ele é muito centrado naquilo que fala, naquilo que responde. Uma pessoa formal. Ele foi candidato 2 vezes ao Conselho Tutelar do município de Santa Rosa. 3 vezes candidato a vereador. Como muitas pessoas que são candidatas para vereador, também não obteve êxito. Mas para o Conselho Tutelar, nas últimas eleições, que ocorreram agora em 2023, teve uma votação expressiva, o que não é fácil, ter votação expressiva para a eleição do Conselho Tutelar, onde muita gente acha que pode ser uma eleição fácil, mas não é. É uma das mais difíceis, até porque também tem muito de política dentro deste pleito. Teve uma votação muito expressiva e acabou ficando em 6º lugar, ou seja, como primeiro suplente para conselheiro tutelar do município de Santa Rosa. E é sobre esse resultado das eleições do Conselho Tutelar que nós vamos falar hoje aqui com o Vitor Abreu, porque o que nós queremos saber é qual a observação que ele faz diante da votação que recebeu, e também diante das decisões das pessoas que elegem seus respectivos candidatos. Aí nós vamos deixar aberto, se o Vitor Abreu desejar falar também do âmbito político nacional e municipal. Sempre que ele foi candidato, passou por isso, pelo crivo da escolha ou outorga das pessoas. Vitor Abreu, muito obrigado por receber aqui a reportagem do Lupa Notícias, reportagem Silvio Brasil, na sua casa para falar conosco a respeito desses 2 temas, a política, mas principalmente sobre a eleição do Conselho Tutelar. Antes de você começar a responder minhas perguntas, quero saber como está o Vitor Abreu hoje. Muito bom conversar contigo, Silvio, mais uma vez. Lá no passado já tivemos uma entrevista muito interessante naquela emissora que você trabalhava. Eu estou bem, graças a Deus, né? Muito bem, né? E o fato de não ter obtido êxito nessa eleição de Conselho Tutelar não me abalou, não, porque eu creio que foi um resultado muito bom, né? Mas houveram situações que evidentemente impediram de eu chegar a uma colocação entre os 5 primeiros, né? Bom, você disse que não teve êxito. Acho que você teve êxito, ficou como primeiro suplente, né? Eram 9 candidatos no município de Santa Rosa e você ficou como primeiro suplente. Não teve, obviamente, né, a votação que deveria ter tido para ser um dos 5 candidatos, né, que estaria tendo uma cadeira dentro do Conselho Tutelar. Mas você é o primeiro suplente do Conselho Tutelar, caso haja alguma coisa, esperamos que não haja absolutamente nada com aqueles que foram eleitos para 2024 a 2027, se eu não me engano, né? Então houve êxito sim, só não foi votação suficiente para você ficar entre os 5 primeiros. Silvio, na verdade assim, você citou aí no início da entrevista a questão, inclusive de campanha política, né? O processo eleitoral, seja em qualquer instância, em qualquer área, ele é sempre muito complicado, porque ele é uma competição de pessoas em busca de votos, né? E veja bem, por exemplo, numa campanha eleitoral política, a eleição é obrigatória, tem o caráter de obrigatoriedade. Já como conselheiro tutelar não tem. É uma eleição facultativa na questão do voto, é livre, as pessoas vão votar se quiserem, as pessoas são convidadas a votar, né? E aí acontece o seguinte: por não haver uma tradição ainda no Brasil em relação a essa instituição de eleição e de apoio a essa chamada, a esse chamamento
para a escolha dos conselheiros via votação, como isso não existe ainda, deveria ter havido já, e deve haver no caminhar aí, no andar da carruagem, vamos dizer assim, um processo de melhoria fortíssimo da divulgação da importância dessa eleição. E aí eu já aproveito para apontar algumas coisas que eu vi como que devem ser aperfeiçoadas, Silvio. Dentro do pleito de campanha. Dentro do pleito de campanha, especificamente de conselheiro tutelar. O que eu trago à tona? O que eu saliento aí? Eu saliento muito a questão, primeiro, de divulgar mais. A outra coisa que precisaria acontecer é ter no processo, veja bem, nos itens que apuram a definição dos 5 primeiros, passa todo por um processo. O primeiro que nós tínhamos quase 30 inscritos, precisaria passar por alguns critérios do item inscrições. Alguns não passaram, ficaram 21, tinham requisitos. Alguns não preencheram aqueles requisitos, porque uma questão que até é cultural aqui, informativa e interessante dizer, é que quem pode se habilitar a ser conselheiro ou participar do pleito ou do processo seletivo, ele precisaria ou precisa necessariamente ter tido no passado uma experiência de trabalho com crianças. Na comunidade ou então no próprio município, né? Exatamente. Eu tive isso assim, de forma muito farta, vamos dizer assim, né? Então, assim, quem sabe alguns ali já nesses itens não passaram. Ficou 21. Bom, esses 21 estavam habilitados a fazer uma prova, que aliás foi uma prova mais difícil que da outra vez. E mais uma vez ali, e isso é um processo interessante, existir a prova. Ficamos entre os 9 que conseguiram o número mínimo de acertos, 50 questões, precisava acertar 35, e então 9 passaram por essa etapa. Isso tudo através do crivo do Ministério Público? Sim, o Ministério Público ele acompanha totalmente o processo, né? Mas aí tem coisas que a gente salientou e que eu acho que devem ser adotadas a partir de agora ou de sempre, enfim, para aperfeiçoar o processo. Por exemplo, deve haver uma entrevista com os candidatos. Tem que haver uma entrevista com um psicólogo, uma psicóloga. Isso é uma coisa imprescindível. Por exemplo, inclusive na questão da entrevista, que eu inclusive sugeri no período pré-eleitoral, mas isso já estava definido, que não haveria. E isso que eu digo que não vale só para Santa Rosa, Silvio, vale para o Brasil todo. É uma ideia, é uma sugestão que deva ser incorporada para o Brasil todo. Então, a entrevista com um psicólogo ou psicóloga, mas também assim, premissas importantes, questões imprescindíveis também. Não digo imprescindíveis, mas aspectos importantes também. Por exemplo, candidatos que de uma forma ou outra já constituíram família, que têm filho e tal. Isso sugere já a possibilidade de ter tido ou de ser alguém que é pai e alguém que é mãe, né? Então, não sou rigoroso nesse quesito, que teria que ser, mas acho que seria talvez uma coisa importante. Questão também de uma idade mínima, idade máxima, etc. e tal. Mas a entrevista com psicólogo ou psicóloga é fundamental. Outra coisa, até porque aí nisso se conhece a personalidade do candidato, né, e de como ele poderá agir depois quando conselheiro. E aí também se vê, a partir disso, o grau cultural da pessoa, a experiência tida da pessoa pregressa em outros serviços, inclusive.
E a outra sugestão também que é de suma importância também, que deve, na minha opinião, ser incorporada, é a questão de uma redação. É como no vestibular. A redação é fundamental. A pessoa se expressar no papel, escrever, isso é fundamental, porque a pessoa também depois vai precisar, muitas vezes, redigir algum documento como conselheiro e enfim, se expressar na comunicação com as pessoas, com os familiares de alguém que esteja tendo algum problema, etc. e tal. Então, são questões, Silvio, situações ou critérios que precisam ser incorporados no processo seletivo, na minha opinião. E a outra questão, assim, e aí andando ainda agora no processo eleitoral que tu perguntou, com certeza outra coisa que precisa ser aperfeiçoada é, por exemplo, assim, ó, no dia da eleição, por não ser obrigatória, amigos me ligaram e eu fiz questão de salientar que eu pelo menos procurei. Não vou agora aqui insinuar que alguém não procurou. Porque esse é um capítulo da questão do uso do regramento da campanha, mas eu acho que a votação poderia se dar em qualquer urna, das urnas, digamos, anunciadas. Porque teve pessoas que não sabiam onde votar e a relação dos locais, ela não foi uma relação que foi muito bem socializada, ela deveria ter sido muito bem socializada, publicizada, divulgada, fartamente antes da eleição. E por isso aquilo que eu falei antes, deveria ter tido um acerto com veículos de comunicação para fazer uma divulgação muito mais clara, objetiva, bem explicitada, né? Essas são as colocações que você faz relativo ao pleito em geral, né? Desde da campanha, da pré-campanha, campanha e a própria eleição em si. São essas as observações que você faz. Mas eu quero que você faça uma observação com relação aos eleitores, aqueles que elegem. Tá? Você teve uma votação expressiva, né? Foram 326 votos. Faltaram poucos votos para que você ficasse em quinto. 51 ou 52 votos faltaram. Pois é, 51 ou 52 votos faltaram. Muito bem, eu quero que você faça uma explanação a respeito dos eleitores, de quem elege, tá? De quem elege. Porque do quinto ao primeiro tem uma votação também considerável de diferença. Né? E não estamos aqui fazendo crítica a nenhum candidato nas suas colocações, óbvio que não. Eu quero fazer uma análise, eu quero fazer uma leitura dos eleitores, tá? Não só para Conselho Tutelar, como se você desejar falar também, mas na política local, na política estadual, mas vamos nos ater à política local. Os eleitores que elegem esses representantes, tá? Qual é a visão que você tem, qual é a leitura que você faz dos eleitores? Você falou agora sobre a questão, né, de logística, de pré-campanha, de campanha, de pleito. Agora eu quero que você faça uma observação de logística sobre os eleitores. É absurdo a distância entre a força de divulgação e de informação de uma e de outra, né? Então, essa tradicional de eleição política, ela tem um avalanche de mídia, de informação, todo dia, todo mês, 2, 3 meses antes, e outra, é uma eleição obrigatória. Então as pessoas, elas praticamente elas são forçadas a se informar sobre tudo o que vai acontecer e o que devem fazer em relação à sua escolha e ao seu voto. Então, assim, as pessoas, muitos não se ligam muito ainda na eleição de Conselho Tutelar e talvez não dão a devida importância da necessidade de ir votar. Mas o que acontece também? Eu tive amigos que me ligaram no dia da eleição, me perguntaram onde é que eu voto. Daí eu tinha que olhar, qual é a tua sessão? Ah, tu vota em tal lugar. Mas isso não ficou previamente instrumentalizado nas pessoas. Muitas pessoas não sabiam onde votar. A falta de informação. Total de informação, né? Eu vou clarear um pouco mais a minha pergunta para que eu consiga obter de você, né, a resposta que eu acho que os nossos espectadores esperam quando a pergunta ela é formulada trazendo, né, as pessoas que decidem para quem
ou quem será representante delas ou representante, no caso do Conselho Tutelar, das crianças e adolescentes, tá? Eu vou tentar formular melhor a minha pergunta trazendo um exemplo para você. A eleição é facultativa, né? Vai votar quem deseja. Eu, na minha opinião, como repórter, como pessoa e como cidadão, até acho que todas as eleições para governador, presidente, vereador deveriam ser a mesma coisa. Vai votar quem deseja votar. Eu acho que diminuiria muito a compra de votos, diminuiria bastante aquelas situações que ocorrem nas eleições que a gente já conhece, né? Porque é obrigatório, você vai ter que ir. Então acho que deveria ser todas as eleições, a opinião minha como repórter, como cidadão. Mas voltando ao Conselho Tutelar, a eleição é opcional, vai votar quem deseja. Sendo uma eleição opcional, você não acha que o eleitor deveria analisar cada candidato, buscar conhecer cada candidato para expressar o seu voto com consciência na urna? E não votar apenas porque é amigo do meu amigo, porque meu amigo falou bem da outra pessoa, como geralmente acontece em todos os municípios, não estou falando só Santa Rosa, isso acontece, é generalizado mesmo, tá? Por quê? Pela questão da pouca informação que existe em torno desse pleito do Conselho Tutelar, como você falou, que é uma verdade. Concordo com você plenamente. Portanto, um exemplo é que este ano, nós do Lupa Notícias e da Reportagem Civil Brasil não fizemos entrevista com nenhum candidato, né? Não fizemos. Até porque eu não conhecia quem eram os candidatos, apenas eu sabia que alguns tentariam a reeleição como conseguiram se reeleger. Tá? Mas você não acha que o eleitor precisa buscar saber quem é a pessoa que está se propondo a trabalhar para as crianças e para os adolescentes, uma responsabilidade enorme? Com certeza, tu falou, foi extremamente correto em fazer essa referência, em colocar a tua opinião nesse sentido, e é verdadeiríssima. Assim, e aí de novo, Silvio, eu uso um parâmetro, eu uso uma referência que é a eleição para o sistema político eleitoral, de vereadores, prefeito, deputado, etc. e tal. Principalmente, vamos colocar a nível de vereador e prefeito. O que é feito? Tinha um emissor de TV, né, que em outros lugares também, que dispunha um tempo para cada candidato falar, de acordo com o seu partido, de acordo com o seu tempo, etc. e tal. As emissoras de rádio poderiam fazer isso também. E a gente sabia e sabe, por exemplo, na questão do Conselho Tutelar, assim como é na política, se alguém fosse falar, todos deveriam falar, né? E ter o mesmo tempo. E isso sim contribuiria com certeza com aquilo que tu está colocando, para que as pessoas, ouvindo a manifestação de cada candidato, a sua fala, e quem sabe até respondendo perguntas de algum repórter, de algum apresentador de programa, a partir dessa expressão, a partir dessa manifestação do candidato, as pessoas dizem, opa, não, mas essa é a pessoa que eu acho que está mais preparada. Concordo plenamente. Eu sempre defendi que candidatos, eu quero saber a tua opinião, eu sempre defendi que candidatos a conselheiros tutelares, pela responsabilidade que têm de trabalhar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, que não é fácil, pelo fato de que na nossa sociedade existem famílias e famílias, uma com pouca estrutura, outra com estrutura nenhuma, um com certo grau de conhecimento, outro nenhum, e que precisam ser orientados, e muito bem orientados, tá? Devido à grande dificuldade que nós jornalistas, nós repórteres, numa matéria policial, a gente sempre traz informações tristes relacionadas a crianças e adolescentes e a família no geral, apesar de todo o trabalho social que existe dentro dos municípios para tentar ajudar essas famílias, principalmente aquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, que é onde o Conselho Tutelar mais atua, dificilmente o Conselho Tutelar, existem casos obviamente, mas dificilmente o Conselho Tutelar vai atuar em uma família de classe média alta, dificilmente, pode até existir alguns casos, mas dificilmente vai existir. Então, a pergunta é, sempre defendi que candidatos a conselheiros tutelares deveriam ter no mínimo, deveriam ser bacharel em Direito ou formados em alguma área superior da esfera social. Um psicólogo ou de repente um assistente social, alguma coisa que tivesse realmente
né, que desse para ele a outorga de ser um candidato a conselheiro tutelar e não um candidato que passa por testes e, como você falou, muitas vezes falta conhecer o próprio candidato, coisa que quem faz a eleição às vezes não conhece, apenas naquele momento. Eu acho que é procedente isso que tu diz, mas na minha opinião limitaria muito, né, o número de... Mas não qualificaria? Vamos dizer assim... Quero a tua opinião. É um indicador que poderia qualificar mais, mas veja bem, a minha formação acadêmica é de professor de educação física, que lida diretamente com crianças. Tem um nível superior. Meu Deus do céu, e como lida com crianças, e como conhece as crianças no dia a dia, a reação de cada criança, Uma professora, um professor... Exato, sim, com certeza, né? Depois eu tive uma pós-graduação em administração, mas assim, sim, é importante, mas também, e isso é um requisito de quando é feito o processo seletivo, de que a pessoa tenha trabalhado alguma vez na sua vida junto a crianças e adolescentes. Porque não bastaria, Silvio, ser, por exemplo, formado em Direito, formado em Assistência Social ou coisa parecida, e não ter trabalhado nunca com crianças e adolescentes. Também não bastaria, também não se completaria, entendeu? A experiência, o fato de ter tido uma experiência pregressa, uma experiência anterior, de ter trabalhado com crianças e adolescentes, e se não me engano até existe um prazo mínimo de 2 ou mais anos, aí eu não me lembro. Eu trabalhei muitos anos. Eu, por exemplo, poderia ser candidato a conselheiro tutelar. Eu fiz durante vários anos projeto escola trabalhando com teatro infantil. Com crianças. E digo para você, não existe público mais exigente do que criança. Criança não fica em teatro se ela não está gostando do que está sendo apresentado. E você tem que ter todo o controle para agradar e para conquistar a criança e respeitar principalmente o espaço da criança. Eu poderia ser, nunca fui, por quê? Porque não me acho preparado para tentar resolver, para tentar ser um emissário, sabe? Naquilo que as pessoas têm mais necessidades, que é a solução de problemas, principalmente familiares. Sim, com certeza. As crianças são extremamente exigentes. Tu tem que ter muita sensibilidade, tu tem que ter amor nessa relação com os infantes, né? Hoje, se a gente perguntar para um grupo de políticos, um grupo de qualquer área de pessoas, qual é o maior problema do Brasil? Poderia ser citado, surgir respostas assim, não, é a violência. O outro ia dizer, não, é a fome. O outro ia dizer, não, é a droga, a drogadição, o crime organizado, etc. e tal. A minha resposta sumária, intempestiva, imediata é: o maior problema no Brasil hoje se chama desestruturação familiar. Desestruturação familiar. Esse é o maior problema. Agora, por que existe desestruturação familiar? E aí é um tema predileto meu. Aí tem causas. Aí você vai entrar já no âmbito da política nacional. E aí, não é só política nacional. Por incrível que pareça, Silvio, não precisaria tanto usar a política. Precisaria sim, mas não tanto. Eu entrei 2 vezes nesse mandato que está se encerrando, porque eu substituí conselheiros em tempo de férias. E aí, sabe qual é que é a conclusão que eu cheguei que o conselheiro tutelar e isso é a nível de Brasil. E que não deveria ser somente isso. O conselheiro tutelar é um bombeiro. É um bombeiro. Apaga fogo. Apaga fogo. E isso os próprios conselheiros que hoje... Apaga fogo e salva do afogamento, né? Exatamente. Os próprios conselheiros que hoje estão, que são meus amigos e em outros lugares também, certamente eu sei que os daqui reconhecem e os outros também reconhecem que esse é o papel do conselheiro. Ele vai lá, tenta resolver e tal, mas é uma coisa que muitas vezes é paliativa, às vezes é temporária e não resolve definitivamente o problema. Então, a partir daquela primeira experiência que eu entrei substituindo alguém de férias em 2021, eu desenvolvi um projeto, Silvio, macro, amplo, com a possibilidade de rede, de fazer uma rede
para atacar vários problemas, o que seriam causas dessa desestruturação familiar. Tá? Eu tenho um projeto. Na verdade, eu tenho um projeto, está aí no meu computador, está aí comigo, né? E eu queria muito ter podido entrar para poder entrar com essa ideia desse projeto. Porque não basta somente tu ir lá e tentar resolver uma coisa momentaneamente e tal. Os problemas vão continuar. Precisa a sociedade se abrir para uma série de opções, uma série de alternativas e se unir para poder enfrentar essas causas e poder, a partir disso, minimizar, diminuir os efeitos negativos nas crianças a nível de convívio familiar. Isso resumindo uma política pública para as famílias. Certíssimo, parabéns, tu disse o termo corretíssimo. Política pública de estruturação familiar, né? De boa convivência familiar e de boa convivência social. E aí tem várias ideias, mas é claro que agora a gente aqui não vai falar na entrevista, né? Muito bem, para encerrar, já estamos nos encaminhando para o final, já estou olhando aqui o tempo da nossa entrevista para o Lupa Notícias e para a Reportagem Silvio Brasil, nas páginas Reportagem Silvio Brasil, Missões Noroeste em Destaque, e nas páginas Reportagem Silvio Brasil, A Verdade Acima do Poder, e também no perfil pessoal. Para encerrar, vou te fazer a última colocação, quando eu sugeri, né, aqui nessa entrevista, a minha posição, onde para ser conselheiro tutelar, eu acharia que a pessoa deveria ter um curso superior como bacharel em Direito ou um curso superior na área social, né, de psicóloga, assistente social, professora, que seja como você é professor. Por que eu fiz isso? Você respondeu e eu não consegui depois complementar com um item. Duas coisas que trabalha o conselheiro tutelar, com justiça, porque precisa entender de justiça. O Ministério Público dá curso, a gente faz curso e tal. Não é suficiente, porque as situações são N's, são situações muito, muito diferentes e que você precisa estar bem preparado juridicamente, com conhecimento jurídico. Você pode discordar de mim se você quiser. E outra é a humanização. A humanização. Um conselheiro tutelar precisa, antes de tudo, ser uma pessoa humanizada, que se sensibilize com o problema alheio e não ser apenas mais um caso em que o conselheiro tutelar vai atuar por atuar. Ele precisa ter humanização. Se você junta alguém com bacharel em Direito, que conhece leis, que conhece a justiça, bacharel já conhece, só não é um advogado formado, mas conhece. Se você traz um psicólogo, se você traz uma professora ou uma assistente social, você mescla dentro de um conselho tutelar conhecimentos e humanizações. Com certeza, total. E tu falou de outra forma, mas eu usaria o termo empatia. Na empatia você se coloca no lugar do outro. E aí, é claro, a pessoa tem que ter essa habilidade, tem que ter esse feeling de fazer esse processo de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes numa família lá, sabendo que o pai está desempregado, a mãe está doente e os filhos, de repente, alguém já foi para a drogadição. Não é fácil, tu tem que saber se colocar no lugar das pessoas que estão vivendo aquele drama, né? E tu está corretíssimo no que tu coloca. E para isso, claro, todo conselheiro tem que ter, assim, na sua plenitude, todo um sentimento humanitário, um sentimento humanitário mesmo, de ser humano de fato, né? De tentar sentir o problema do outro, das pessoas, saber ouvir, e por isso também aí entra aquilo que eu falei bem no início da entrevista. Se a pessoa tem um pouco mais de experiência, se já constituiu família, etc. e tal, ela tem mais condições, ela tem mais munição para lidar com determinados problemas e apresentar algumas sugestões, algumas ideias, no sentido de encaminhar para uma melhor solução ao problema dela, né?
Bom, sabemos que algumas pessoas vão discordar ou concordar conosco, né, nessa entrevista, nessa conversa que eu estou fazendo contigo. O que é bom, é salutar, porque vivemos em um país democrático. Pelo menos é o que achamos até hoje, né? Que vivemos num país democrático e as pessoas podem ter opinião. Para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta que você responde se você quiser. Como foi o rescaldo pós-eleição? Foi bom, até, foi um pouco triste, com certeza, principalmente no momento em que eu estava lá na Câmara e vi o resultado, né? Até um amigo me disse, olha, Vitor, não deu, ficou em sexto. Fiquei triste, no início me abati, mas depois quando voltei, eu digo, não, tudo bem, de repente Deus quis assim, não tem problema, quem sabe ali adiante eu vou entrar, substituir alguém que sai de férias, enfim. Mas gostaria de ter tido passado. Ato contínuo, passado outro dia, que daí foi na segunda-feira, eu recebi ligações de amigos e WhatsApp, não foram poucos, dizendo, Vitor, eu te peço 1000 desculpas, eu esqueci de votar para ti. E isso até hoje tem gente dizendo, 2 semanas passadas já. Então, isso está me deixando extremamente satisfeito e até um pouco orgulhoso de saber que as pessoas queriam até votar e foram sinceras e esqueceram de votar, né? Então passou aquela possibilidade de ter uma depressão, de ficar sofrendo com aquele resultado, né? E até porque também muitas pessoas disseram, mas tu fez uma ótima votação para ser uma eleição facultativa, com apenas 3 mil e poucos eleitores, num domingo, quando muitos aproveitaram para sair, né? E quando na verdade é bom que se diga, não houve uma divulgação suficientemente boa para que atingisse muita gente e conscientizasse muita gente no sentido de votar. Então, eu acho que tu tá de parabéns, me diziam e me dizem até hoje isso, então tô muito tranquilo, graças a Deus. Muito bem, gente, conversamos aqui com o Vitor Abreu, ele que também é apresentador de um programa na rede social. E como ele falou já, né, da experiência profissional que ele tem, professor de educação física e que hoje reside na cidade de Santa Rosa. Participou da eleição para o Conselho Tutelar, ficou em sexto, é o primeiro suplente que de repente poderá assumir caso alguém pegue férias, que outro motivo não, né? Outro motivo não é bom. Outro motivo não é bom. Pegando férias, a pessoa está com saúde, está gozando do seu trabalho e pode assumir sem problema algum. Vitor Abreu, muito obrigado e as tuas considerações finais. Eu agradeço muito esse momento, esse espaço aí concedido por ti, Silvio, pela Lupa, né? Lupa Notícias, né? A gente também externar aí considerações a respeito do processo eleitoral importantíssimo do Conselho Tutelar, né? E da necessidade de cada vez mais a comunidade, ou melhor, a população, se conscientizar sobre a importância desse processo e da escolha a cada 4 anos de conselheiros, porque, como o próprio Silvio, repórter, enfatizou muito aqui, se trata de escolher pessoas que vão lidar muitas vezes com dramas muito fortes, graves até, envolvendo crianças, casais, famílias, e que na maioria das vezes essas famílias recorrem o primeiro recurso é o Conselho Tutelar. Então, realmente, vocês estão dando parabéns, esse veículo aí, e você, Silvio, por me dar esse espaço e a gente conversar sobre esse tema tão importante. Eu agradeço muito. Muito obrigado a você e a gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista. Silvio Brasil para o Lupa Notícias e reportagem Silvio Brasil.